Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 15 de janeiro de 2025, aula de número 35 do nosso nível 1. Vamos então fechar os nossos olhos, focar aqui na nossa mente, no nosso coração, pineal, chama trina. Iniciando por aquela respiração com a retenção de 17 segundos e a expulsão daqueles painéis, elementos e energias que não nos servem mais. Inspire. Retenha essa energia quinta-essenciada junto do oxigênio. Converse com seus tijolinhos formadores. Ofereça novidades a seus RNAs mensageiros. Produza o PKM Zeta. Mais arquivos positivos do que negativos dentro de você. Limpe-se, depure-se. É o Ticum. Ressignifique-se. E para que isso se dê, ao expulsar o gás carbônico, coloque para fora gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos ubralinos, chips, miasmas, implantes, cadeados, junto de mágoas, rancores, fobias, medos, ódios, apegos, orgulhos, painéis, elementos e energias que não pertencem mais a você. Vamos nos ligar assim aos nossos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar. Condruchos, Sucalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga, Iemanjá, Yansan, Xangô, Rancó, sacerdote do tempo de Horus, Roquiná, sacerdotisa do tempo de Ísis. Vamos juntos. A Adonés, borda do prato avonal, de onde Anhotaquitã e Mishrael vão nos oportunizar a energia Umar através do portal Avona Shantar, a energia Aka. Passando pelo portal, a energia entregue aos filhos paralíticos, deles às ordens, das ordens aos comandos, dos comandos às naves, e das naves aos comandantes. Com destaque para a comandante Siriana, comandante Astachera, Astar Niolim II, Maria das Estrelas, comando Panther, comando Jaguar, que manipulam a energia Aka, a energia Umara, e entregam-na aos filhos que vêm junto com os pretos velhos e caboclos de Aruanda. Esses seres, esses filhos mensageiros, trabalham junto a nós. Eles abrem círculos concêntricos à nossa volta e alocam-nos no centro desses círculos. Entrego a energia Umara a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando Trono Exu, Trono Pombagira. Vinculam-se às nossas tronqueiras e movimentam uma proteção que se manifesta simbolizada por uma redoma dourada que nos envolve. E nós, lá no centro, montando o nosso mercaba de proteção local, individual, com nossos cristais, imagens e ervas. E assim vamos a Gaia, Pachamama, Nanamburuquê, solicitar aos 7 dragões Elohins Kumara que nos oportunizem a ascensão da energia telúrica e da energia do cristal orgânico Astrastone até as solas de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, para no chakra básico, no pé da coluna, chakra raiz, o Muladhara, que se liga ao corpo átmico, na tríade superior,
E assim, por dentro de nós, ele atrai a energia do Kundalini, e como duas serpentes douradas, inicia a sua ascensão até o coração, ligando o motor Taurus, acionando chamatrina, ascendendo até a pineal. Aqui uma simbiose quântica com a energia Aka, com a energia Umara que aguardava. Abre sua mente, abre o seu terceiro olho, terceira visão, amplia suas possibilidades e estuda pelo chakra da coroa, ampliando nossa enorme malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hare 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 Kara. Hare Hare, Hare Hare Kara. Assim é. Assim está feito. A aula de número 35 do nível 1 entra já com a segunda constelação que nós vamos estudar hoje, que é a constelação de Escorpião. E hoje eu preferi colocar aqui uma imagem com fundo mais clarinho, porque eu encontrei essa simbologia do que seria a constelação de Escorpião nessa posição, com o Escorpião à volta. É muito difícil você encontrar esse tipo de imagem com as duas apresentações. E mais uma vez você vai observar que tem várias estrelas aqui, e algumas delas não são contempladas com informações. Algumas delas na imagem não são contempladas nem mesmo com o nome especificamente dela. Todas que eu tenho aqui na tabela estão presentes na imagem, para que você possa fazer a relação. Ó. Shaula está aqui, é a primeira. Antares, que é a segunda, já está aqui no centro. Ó. Gráfias está lá no cantinho. Deshuba, o Deshuba está aqui junto, perto de Gráfias. Lesat já está aqui, ó, perto de Shaula. E Sargas aqui embaixo. Outras que aparecem aqui, não há informações sobre elas, pelo menos não há para mim, ou não há nas fontes que eu estudei, consultei, pode haver. Tá? Então, a constelação de Escorpião, você vai perceber que, ao tratar-se de um escorpião, você perceberá a presença de escorpiões e a presença maciça da raça insectoide em quase todos eles, ó. Com exceção aqui, ó, de Sargas, com a exceção de Chuba e dessa designação aqui de Gráfias. De resto, em todas elas há alguma relação com os insectoides. Você vai ver aqui também muita mistura, muita mescla de raças. Quase todas elas são misturadas. Perceberá que aqui as dimensões são mais próximas das nossas, né? É a nossa dimensão 4D e a dimensão 5, 6D. Não há dimensões muito acima, ao contrário do que houve na constelação anterior que nós estudamos e que haverá em outros. Então, em Shaula, nós temos basicamente insectoides humanos. Tá? São insectoides, a raça base é a primeira do nome, com mistura com humano. Em Antares, nós temos abelhoides, são insectoides mais voltados para abelhas, por isso que chama-se de abelhoides. E Antares já são escorpiões, ou seja, insectoides com aparência de escorpião, também mesclado com humano. Todos os três primeiros, ó, em 5D. Gráfias, insectoides répteis, mistura de insectoides com a raça reptiliana. Também Gráfias já humanos, aí já se parece mais com a gente, mas com alguma característica de reptiliano. Ambos em 6D. Chuba, dracos humanoides, então já são dracos com alguma coisa de humanoide em 5D.
Lesat, insectoides anfíbios e insectoides dracos, ambos em 4D, igual a gente. E sargas, eu tenho simbióticos translúcidos em 5D. O translúcido é porque eles são quase transparentes, mas o que é simbiótico dentro do próprio estudo de hoje, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre eles, então eu vou pular aqui agora, e quando chegar lá na parte do simbiótico, eu vou fazer a referência para você entender como que funciona essa raça aqui. É um comparativo para a gente ter uma ideia, tá? Aí aqui, de novo, como normalmente aparecem as imagens, ó, é a constelação de Escorpião, sem o escorpião à volta, você vê que está na mesma posição, ou muito parecido daquela anterior. E a gente vai estudar algumas das estrelas, não todas com detalhes. Antares foi o foco da raça insectoide imperialista de Satã, que investiu em tecnologia para gerar 15 matrizes insectoides, similares às matrizes do projeto de Lúcifer. Lembra da parceria Satã-Lúcifer, até que eles se separassem. E nesse mesmo setor, foram efetuadas 20 pesquisas com raças reptilianas e insectoides, com capacidade adaptativa para A4D, alimentando-se, inclusive, essas raças de radiação. Quando eu falei da parceria entre Satã e Lúcifer, lembre-se que quando eu falo nesse sentido, eu sigo nomenclaturas das bibliografias, como é o caso da Rometria e de vários outros. Na verdade, vários não, poucos outros. E quando eu falo mais de El-Luzbel e da rebelião de Capela, rebelião de Lúcifer ou El-Luzbel, eu já sigo outras bibliografias. Eu já me aproximo mais, inclusive, do trabalho mitológico que eu tenho apresentado para vocês. São distintas, por vezes se encontram, mas muitas vezes elas diferem. Além de Antares, Lesat, que nós vimos que é próxima a Shaula, possuía condições geológicas e radioativas para adaptação em 4D, o nosso nível dimensional, dos genes reptilianos e insectoides. Sendo que Antares, essa aqui de cima, e Shaula, essa próxima a Lesat, foram também as que receberam os primeiros genes da raça humana de Micá, que foi extraída, por sua vez, de Lira, nós vimos isso no nível 0, por Beuzebu e Astarote. Lembrando que esses nomes todos não são o diabo, não são o demônio, não são o mal, são seres com projetos específicos. Alguns comportamentos dele, Satã, o Lenion, foram realmente exacerbados e os fizeram entrarem em uma linha um tanto quanto complicada. Mas não vamos atribuí-lo sempre na nossa mente ao demônio. Não é assim. E Shaula, por sua vez, foi foco de pesquisas de vida insectoide mesclada com o genoma humano, a qual, no nosso nível dimensional 4D, tinha uma elevada adaptação e grande potencial para melhoramento. Agora vamos falar um pouquinho de amostras secretas. Na imagem deixei de novo o escorpião, ó. Achei esse escorpião muito bonito. Sabem que eu não tenho esse problema com inseto, nem com esses que são, digamos assim, perigosos, venenosos. Escorpião, você vai ver, foi uma dessas constelações que recebeu bastante material de outras, principalmente de Andrômeda. Então, vamos falar o que eu quero abordar sobre essas amostras secretas. Matrizes mamíferas eram estudadas pelas equipes e pelos grupos avançados de Astarote, os quais haviam afanado o material genético de mundos avançados de Andrômeda. Por isso eu coloquei isso aqui embaixo da imagem. Que foram esses materiais? Transportados pelo portal de Pégaso, que nós também vimos no nível 0. Foram mais de 340 amostras secretas de futuros projetos retirados de grupos da Ordem Santa Esmeralda, os quais seriam instalados em 4D sob clima controlado.
no centro de Andrômeda, mas que foram inseridas em raças reptilianas e insectoides em Escorpião. Aí, 2 detalhes. Você volta a perceber o inusitado, havia um plano e houve um percalço. E ainda assim, esses seres que, digamos assim, estão acima, os conselhos e as ordens, fizeram o quê? Permitiram. Porque perceberam que ali poderia haver um desenrolar, um desenvolver de uma raça, numa outra condição, que poderia ser utilizado de alguma forma. Ou seja, nem sempre precisa intervir, nem sempre precisa impedir que algo aconteça. São coisas que ferem um pouco aquele romantismo que a gente se acostumou a estudar nos livros básicos do nosso querido Espiritismo. Há muitos aglomerados de estrela em Escorpião. Se você viu na imagem, tem muitas que são muito próximas. Algumas não estão visuais ali. Então, isso gera o que a gente chama de aglomerado, que a gente também andou estudando, não só no nível 0, mas aqui no nível 1, logo no início. Onde o elevado índice de radiação solar, a aglutinação estelar, leva a isso. Que ocorre pela proximidade das estrelas, dificulta a vida em 4D. Então, muita estrela junta costuma não ser favorável à vida em dimensões mais densas, que é o caso da nossa. Assim sendo, insectoides e mutações insectoides foram as melhores raças adaptadas a tais condições. Se você lembrar lá atrás, quando a gente começou a falar sobre isso no nível 0, eu mostrei para vocês que os insectoides eram uma raça, e ainda são, que sempre se adaptaram melhor. Você já deve ter ouvido aqui no planeta, inclusive, se houvesse, digamos, uma guerra nuclear que destruísse tudo, alguém já deve ter falado para você, algum estudo, algum professor falou assim, vai sobrar só barata e escorpião, porque são insetos e os insetos são mais resistentes. Eles lidam melhor, inclusive, com radiação. Basta você ver como as baratas, voltando a falar sobre elas, vão se adaptando aos sprays, vão se adaptando aos remédios. Isso também acontece com formiga, com cupim, e você tem sempre que tentar renovar o tipo de remédio que você bota para tentar combatê-lo, porque eles são altamente adaptativos. E é aqui nesse slide que eu vou explicar sobre aquela lógica da simbiose, daqueles simbióticos translúcidos de Sargas, lembra? Adaptações de Escorpião. Representantes das descendências de Saratem, que nós já vimos, criaram clones e formas adaptadas ao ambiente hostil de Escorpião, esse ambiente cheio de radiação que a gente falou. Os quais, caso sobrevivessem ali, em Escorpião, poderiam fazer o quê? Poderiam se estabelecer em planetas em melhores condições do que as de Escorpião. Era como se fosse um período de adaptação. Se aqui, num local tão complicado como Escorpião, que é o exemplo, ele viesse a se desenvolver bem, certamente, ou muito provavelmente, ele o faria em outros lugares com melhores condições geológicas, atmosféricas, climáticas e do nível de radiação. O genoma humanoide roubado de Andrômeda, que a gente viu, foi a base para essa nova raça, em mundos adequados às fragilidades mamíferas. Aí já são outros mundos com menores níveis de radiação. Escorpião se tornou um dos maiores impérios da galáxia, com amplo poderio tecnológico e raças que eram simbióticas, que nós vimos, que é o que eu vou explicar. Se acoplando em outras. Então, a primeira característica, o simbiótico, ele, em geral, é o tipo de ser que se acopla, que se junta, que quase como um parasita, a gente vai ver que esse é um exemplo, ele cola em outros seres. Já deve ter visto muitos filmes e séries que os seres têm ventosas, ou que eles se agarram, ou que eles mesmo penetram em outros seres. É claro que ali, na ficção, provavelmente tem muita coisa que vai além, mas a lógica básica está ali. Lembrando também, apesar de parecer que nos filmes e séries são todos ruins, não são, e você vai entender aqui embaixo comigo isso. Nem todos são destruidores,
nem todos são ruins, como a gente tem essa lógica montada na nossa cabeça de bom e mal sempre, né? Então, vamos entender esses simbióticos. Para nosso melhor entendimento, na Terra, a simbiose ela é representada por 3 variações. Aí você vai ver que o primeiro é o mutualismo. Isso é um tipo de simbiose. Tanto que o mutualismo está aqui, vem de mútuo, mutua. São aquelas relações em que ambos os seres se beneficiam. Exemplo, plantas e polinizadores. O que fazem as borboletas e as abelhas com as flores? Polinizando. Então, serve para a planta, serve para a flor e serve para a abelha, para a borboleta que se alimenta do néctar. Então, o mutualismo é um exemplo de troca. É uma simbiose. Há simbióticos que fazem isso. Inclusive conosco, estando do outro lado, eles trocam energia, eles trocam informações. Ok? Então, esse exemplo, inclusive, da imagem é outro mutualismo. Peixe palhaço ou peixe anêmona com a anêmona. Normalmente, no fundo do mar, esse peixinho, ele faz o quê? Ele não é afetado pelos tentáculos da anêmona. Ele não se queima, ele não se fere, ele não é tocado. E ao morar ali dentro, ele protege o local. Ele evita que a anêmona seja atacada, por exemplo, por outros predadores, que também não se sentiriam afetados pela anêmona, mas que comeriam-na ou destruiriam parte do que a gente chama de colônia anêmona. Então, aqui também uma espécie de mutualismo. O comensalismo é um outro tipo de simbiose, que é o que acontece, por exemplo, entre tubarões e rêmoras. As rêmoras são os tais dos peixes pilotos. Sempre que você vê aquele tubarão, e tem sempre um camarada, pelo menos um, às vezes tem mais, tubarão grande tem mais, mas tem um cara que fica ali, parece um piloto, parece o leme do tubarão guiando ele como se ele não soubesse guiar. Aqui no comensalismo, um se beneficia, o outro não. Mas o outro que não se beneficia não é afetado em nada. Não muda para o tubarão. O tubarão, às vezes, nem enxerga aquele peixe-piloto. Tanto que ele nunca ataca o peixe-piloto, ou quase nunca aconteceu isso. Mas o que o peixe-piloto faz ali? A rêmora pega as sobras do tubarão. Você já viu um ataque de tubarão? Ele morde e ele faz uma dispersão de matéria orgânica para tudo quanto é lado, porque ele tem que balançar a sua presa, para rasgar ela, para quebrar ela. E aí sobra pedacinho de carne, de peixe. E esse peixe-piloto se alimenta. E ele pequenininho, para ele, um pedacinho ou outro já alimentou ele. E o tubarão precisa comer uma presa maior. Isso também acontece com os simbióticos desses lugares, em que ele se aproveita, mas aquele que cede para ele um material, uma energia, não se sente com falta daquilo, como se você pudesse doar aquilo. E há o parasitismo. O parasitismo é algo que a gente acaba lembrando só desse, como simbiótico. Por exemplo, carrapato e mamífero. Nesse caso, um se dá bem, o outro se dá mal. O carrapato ele pode matar o mamífero. O carrapato, por exemplo, em boi, em cavalo e até em cachorro e gato, pode matar esse mamífero, caso ele permaneça ali por longos períodos e vá sugando o sangue daquele animal. Inclusive, ele pode passar doenças. Então, o carrapato vai se dar bem e o mamífero, uma hora, pode vir à morte. Então, também existem muitos simbióticos que seguem essa linha de parasitismo, em que ele se aproveita, e é o que eu dei exemplo do filme e das séries. A imensa maioria dos filmes e séries tratam desse tipo de simbiótico. Lembrando que eu não sou professor de biologia, tá? Uma das minhas áreas que mais se aproxima disso é a geografia, mas então eu tentei fazer aqui só um apanhado para vocês, não para entender a simbiose, não, tá? Foi mais para você entender como que é um simbiótico translúcido de sargas. Porque esses simbióticos existem em outros lugares. E essa simbiose acontece.
Se você tiver isso em mente, principalmente na lógica do mutualismo e do comensalismo, nós realizamos simbioses com outros seres o tempo todo, inclusive humanos. O que a gente mais faz entre nós é o mutualismo energético. Mas aí já é uma outra etapa. Mas se você colocar isso na sua cabeça, você vai perceber que isso é muito mais comum. Quando, por exemplo, você aplica um reiki, ou para aqueles que são mais ligados ao espiritismo tradicional, para quem dá um passe, para quem faz uma cura energética via cristais ou via outros materiais, você está fazendo o quê? Manipulando energia que você pode tirar de outros lugares, como poções, mas energia sua, energia que você atrai do cosmos e divide com alguém. E doa para alguém. E não há uma perda. De uma certa forma, é uma simbiose. Muitos simbióticos curam você, informam você, entram em contato com você dessa maneira. Nem sempre é aquela mediunidade clássica, nem mesmo a mediunidade nova da qual eu já falo. É uma simbiose energética. Uma arena de disputas. Com tudo isso, a constelação de Escorpião tornou-se uma verdadeira arena de disputas de poder. De novo essa história, né? Entre raças produzidas por Saratem, de um lado, e as equipes criadas mais adiante do tempo por Lúcifer e por outros membros do Conselho Shamuna, e também as de material derivado de Mikado. Foi também na constelação de Escorpião que os maiores opositores dos sirianos, do Império Siriano, surgiram. Império Siriano esse que ainda, que apareceram dois que ainda estava em formatação em 8D e 9D, nessa época que eu estou tratando da constelação de Escorpião. As constelações de Escorpião, de Pégaso e de Órion, formam a maior tríade produtora de um inconsciente estelar, forjado à base de embates e guerras. Algumas dessas guerras arrasadoras, como a Grande Guerra de Órion, a GGO. E tudo isso a gente viu no nível 0, principalmente a Guerra de Órion, e eu falei alguma coisa sobre Pégaso. Estou falando de Escorpião aqui agora com vocês. Aqui mais um exemplo de um siriano. Esse é um siriano felídeo, lindo. Eles tiveram seus maiores opositores na constelação de Escorpião. E essa imagem eu trouxe para vocês perceberem sobre o que eu vou falar da parte escrita, mas mergulharem nessa ideia. Eu venho trazendo para vocês aqui aulas e palestras que muitas vezes, se não todas, obrigam você a abrir o tal do leque, que eu até peço eventualmente. E essa imagem é muito significativa no sentido de quando você descortina a si mesmo, esse conhecimento ele não é todo externo, não está todo fora, ele está dentro de você. Quando você se abre, quando você se permite revelar, abre-se um novo mundo. Então, para chegar a isso, ressignifique-se. É o que eu proponho aqui através do Ticum, da busca da nova mediunidade, para que você entre em contato com esse novo mundo. E observa uma criatura humana ou humanoide que estaria meio ressecada pelo tempo, ou pelas ideias retrógradas, ou pelos dogmas e paradigmas. Quando ela se abre, ela não está ressecada, ela não está envelhecendo, ela não está ruindo. Dentro dela há uma incrível natureza dançando e em luz, em energia, que pode fazer dela um novo ser. Ou ainda, o ser real que ela é. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Harem, Harem, Harem Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Hoje, dia 15, né? Quarta-feira, dia 17, sexta-feira,
vai ao ar aquela próxima palestra que eu também venho anunciando para vocês, que é do encobrimento. Gostaram do Espiritismo? A 29? Pasmem, já tem mudança para a próxima 29. Já chegou mais informação para aquela palestra e quando voltar a esse módulo, ela já estará renovada. Mas essa sobre encobrimento é outra que eu preparo há algum tempo, estou bastante ansioso, mais uma vez, para apresentá-la para vocês. Como eu disse, estudem, procurem se identificar conosco no comentário, comentem coisas de vocês e duvidem, lembrando de recomendar somente para aqueles que não têm viés religioso, não têm fé cega, não são devocionais ao extremo. Coloque os estudos em dia. Até o nosso próximo encontro.